a Europa Oriental está em alerta. A guerra na Ucrânia aproximou a Rússia e a OTAN de um conflito direto como nunca antes. Em resposta, países europeus estão se apressando nos preparativos. A Polônia planeja ter o maior exército da OTAN, com mais de 300 mil soldados. A Alemanha finalmente está gastando muito em seu exército, ultrapassando a meta de 2% do produto interno bruto da OTAN. Enquanto os grandes jogadores recebem toda a atenção, um país se prepara silenciosamente para algo enorme. Romênia. Este pequeno país pode se tornar a arma secreta da OTAN. Vamos descobrir o porquê. O ex-país comunista fazia parte do bloco soviético antes dos anos 90, mas após uma violenta rebelião em 1989, adotou uma postura mais pró-Ocidente, tornando-se membro da OTAN em 2004 e da UE em 2007. Como membro da OTAN, a Romênia desfruta dos benefícios defensivos da aliança, excluindo a necessidade de um grande exército. Apesar de sua economia estar no meio entre os países da UE, suas contribuições para o exército da OTAN são relativamente menores. Na verdade, até recentemente, o país não tinha realmente um exército para se falar. A maioria de sua força aérea era composta por MiG-20 e um da era soviética. Sua marinha ativa tinha um total de 3 corvetas e 7 outros navios de guerra ativos. E seu exército em pé tinha cerca de 80 mil tropas. É evidente que a Romênia não se tornará uma superpotência militar em breve, e não há planos para isso de qualquer forma. No entanto, a guerra na Ucrânia trouxe a necessidade do país se tornar mais proativo em seus planos para modernizar e atualizar seus sistemas de defesa nacional. E há uma razão muito significativa para isso, diretamente ligada ao conflito em andamento: o Mar Negro. A Romênia é um dos poucos países da OTAN que tem acesso direto ao Mar Negro. A Turquia possui grandes bases militares terrestres da OTAN e o segundo maior exército em pessoal ativo, atrás apenas dos Estados Unidos da América. Já a Romênia busca fortalecer seu poder aéreo e marítimo. A guerra na Ucrânia destacou a importância do controle eficaz do espaço aéreo e das missões aéreas para a guerra moderna. É sobre como as forças aéreas podem afetar diretamente o controle das frotas. Para exemplificar a relevância do domínio aéreo, basta observar a frota do Mar Negro da Rússia. Com o início da guerra na Ucrânia, a Rússia ganhou quase total controle sobre a costa do país, eliminando seu acesso ao Mar Negro. Isso ocorreu porque a Ucrânia quase não possui uma marinha capaz de competir com a frota russa do Mar Negro. Desde o início da invasão, o cruzador de mísseis guiados Moskva, navio almirante da frota do Mar Negro, foi chave na campanha naval russa contra a Ucrânia. Sua operação mais famosa foi em fevereiro de 2022, quando capturou a estratégica base naval ucraniana Ilha da Serpente. Isso significava que a Ucrânia não podia mais arriscar enviar quaisquer navios para o mar, incluindo embarcações civis e comerciais, ou enfrentariam a perspectiva de serem afundados. Como resultado, o país foi forçado a mudar a rota comercial marítima. A rota anterior iria de Odessa pelo Mar Negro e estreitos de Bósforo e Dardanelos até o Mediterrâneo. Contudo, o mar aberto estava controlado pela Rússia, que plantou minas marítimas e usou submarinos para reforçar seu domínio. A nova rota comercial ucraniana passava perto das costas da Ucrânia, Romênia, Bulgária e Turquia, sendo os 3 últimos membros da OTAN. Isso indicava que os navios navegavam em águas muito rasas para submarinos operarem normalmente, e a maior parte da rota estava em águas da OTAN, impedindo a Rússia de enviar navios para lá. Alternativamente, a Ucrânia enviaria grãos por estrada para o porto romeno de Constanta, onde continuariam pelo Mar Negro da mesma maneira. O aumento da distância logística e risco das novas rotas comerciais elevaram drasticamente os preços dos alimentos, pois a Ucrânia é o 7º maior exportador de trigo e o 4º de cevada do mundo. Porém, o mais relevante foi a Ucrânia ter utilizado seus outros recursos para enfrentar a frota russa no Mar Negro. Notavelmente, o país usou mísseis superfície-mar para afundar o Moskva em abril de 2022, desferindo o primeiro de muitos golpes severos na marinha russa. Quase imediatamente, a frota do Mar Negro foi forçada a recuar mais 20 milhas longe da costa ucraniana. Em seguida, a Ucrânia apresentou o Magura V-5, um drone de combate marítimo inovador criado para operações avançadas no mar.
Essa tecnologia de ponta é operada remotamente, capaz de navegar por rotas precisas para atingir alvos com notável precisão. A Ucrânia usou drones marítimos à noite para atacar e danificar ainda mais navios russos da frota do Mar Negro. Finalmente, em novembro de 2022, a Rússia começou a retirar a maior parte de sua frota naval de Sevastopol devido aos repetidos ataques ucranianos ao porto. No entanto, a retirada foi gradual, com o último navio de patrulha restante supostamente deixando o local em 16 de julho de 2024. Conseguir romper um bloqueio naval inimigo, mesmo com poucos navios, é um momento decisivo na guerra marítima. É uma que a Romênia planeja usar para seus benefícios. Isso se deve à posição da Romênia no Mar Negro. A Romênia é um dos países mais próximos da Rússia pelo Mar Negro após a Ucrânia, sendo provavelmente um dos primeiros pontos de contato em um hipotético conflito Rússia-OTAN. Ainda mais relevante, a Romênia faz fronteira terrestre com a Ucrânia e a Hungria. O primeiro foi crucial nos primeiros meses da guerra, mas a duração era incerta, e a opinião pública indicava que a Ucrânia provavelmente perderia em poucos meses. Isso faria com que a Romênia compartilhasse fronteira terrestre com a Rússia. O segundo é crucial, pois a Hungria é essencial no transporte de bens e pessoas entre a Europa Ocidental e Oriental. Em um conflito militar entre Rússia e OTAN, a Romênia teria mais apoio logístico da Europa Ocidental em comparação com a Bulgária ou a Turquia. Contudo, a Romênia não prevê necessitar de tropas terrestres expressivas para ajudar a OTAN. Este aspecto é praticamente coberto pela Turquia, com uma grande força militar, e pela Alemanha e Polônia, que planejam expandir suas forças terrestres. Afinal, o país tem uma população relativamente pequena, de cerca de 19 milhões de pessoas, sendo improvável suportar grandes números de mão de obra ativa. A Romênia planeja usar sua posição estratégica como flanco oriental da OTAN para se tornar uma potência aérea e defensiva. Isso está sendo feito em 3 níveis: defesas costeiras, melhorias militares internas e ampla cooperação da OTAN. Após os êxitos da Ucrânia em repelir a frota russa do Mar Negro, a Romênia também adquiriu equipamentos de ataque naval. Em janeiro de 2023, o país firmou um acordo de $217 milhões com a Raytheon para um sistema de defesa costeira de mísseis de ataque naval. Naval Strike Missile, costeira de defesa de sistema. Mísseis de cruzeiro antinavio de longo alcance que permitiriam replicar a estratégia usada pela Ucrânia em 2022. O acordo incluiu colaboração com a empresa norueguesa Kongsberg, responsável pelo desenvolvimento do sistema Naval Strike Missile para a Marinha da Noruega e sua posterior adaptação para veículos terrestres. O acordo daria à Romênia 4 baterias de lançamento de mísseis e 2 centros de comando e controle para operá-las. As baterias de lançamento são lançadores de mísseis montados em caminhões, que usam mísseis de superfície para o mar, com alcance superior a 185 km, criando uma ampla zona de controle no Mar Negro. Os centros de controle são plataformas móveis que permitem ao exército obter informações em tempo real sobre movimentos inimigos e usar sistema de posicionamento global para a mira precisa. Com ambas as partes do sistema usando veículos com rodas, é totalmente móvel e capaz de usar táticas de atirar e fugir, permitindo responder a navios, enquanto evita a detecção e recua após lançar sua salva de mísseis. Cada centro de comando e controle, também conhecido como Centro de Controle de Fogo ou Fire Control Center, pode travar em 12 alvos diferentes ou coordenar o lançamento de 12 mísseis no mesmo alvo. Além disso, os FCCs podem ser vinculados uns aos outros, permitindo que o sistema planeje até 48 engajamentos de uma vez. A Romênia está recebendo 4 baterias de lançamento, cada uma podendo armar 4 mísseis, permitindo ao país lançar 16 mísseis em uma salva. Com a entrega do Naval Strike Missile, costeira de defesa de sistema à Rússia, o país poderá lançar ataques devastadores contra forças navais inimigas, mantendo-se protegido por defesas móveis. A Romênia está reformulando suas forças aéreas como parte de suas melhorias militares. Os antigos jatos soviéticos foram substituídos por F-16S mais recentes. Porém, os F-16S que a Romênia adquiriu a partir de 2022 são aeronaves norueguesas aposentadas que necessitariam de manutenção mecânica, elétrica
e atualizações para permanecerem em condições de voo por mais uma década. O acordo com a Noruega prevê a entrega de 32 aeronaves até o final de 2024. Apesar de os F-16S serem de segunda mão e não muito novos, eles ainda melhoram significativamente as forças aéreas da Romênia. Ainda mais relevante, a Romênia assinou um acordo em setembro de 2024 para adquirir 32 F-35 diretamente da Lockheed Martin. Esses serão aviões novos em folha, diferente dos F-16S, que já estavam em serviço há décadas. A adição de F-35 à frota romena aumentará notavelmente suas capacidades operacionais e fornecerá uma barreira significativa para a Rússia em um conflito teórico. O motivo é relativamente simples. A Ucrânia negou à Rússia o controle do espaço aéreo ucraniano com aeronaves da era soviética por quase 3 anos. Apesar de a Ucrânia ter obtido F-16S, estes estavam em condições parecidas com os da Romênia. Aviões aposentados da Europa Ocidental começaram a voar com bandeiras ucranianas apenas em agosto de 2024, 2 anos e meio após o início da invasão. Isso significa que a Ucrânia usou suas defesas antiaéreas e força aérea envelhecida para contrabalançar a força aérea bem maior da Rússia por muito mais tempo do que o esperado. Equipamentos antiaéreos doados, como os sistemas Patriot dos Estados Unidos da América, foram fundamentais para a Ucrânia se defender até agora. Com a Romênia pronta para ter F-16S em seu inventário, mesmo que nem todos os 32 aviões estivessem operacionais simultaneamente devido à manutenção, a Força Aérea do país poderia realizar missões ofensivas e defensivas. Com a Crimeia a cerca de 386 quilômetros da Romênia por via aérea e a 643,7 quilômetros de Bucareste, a frota do Mar Negro da Rússia estará dentro do alcance das aeronaves, pressionando a marinha russa e reforçando as defesas costeiras romenas. Os F-35 que a Romênia receberá irão aprimorar as capacidades da Força Aérea do país. Contudo, o acordo entre a Romênia e a Lockheed Martin estabelece que o primeiro avião não será entregue antes de 2030. Isso indica que o país tem no mínimo 6 anos de uso exclusivo dos F-16 como seus principais jatos de combate. Ademais, a Força Aérea Russa, mesmo debilitada, ainda é muito superior à romena. Embora a Rússia tenha tido um desempenho medíocre na guerra até agora, tecnicamente seus jatos de combate devem ser mais poderosos que os F-16S mesmo no papel. Como resultado, um confronto direto entre Rússia e Romênia ainda favoreceria fortemente a Rússia. Embora os F-16 possam fornecer algum alívio, é improvável que resistam aos ataques russos por muito tempo. É nessa parte que os planos da Romênia se concretizam, a coordenação da OTAN. Devido à posição estratégica da Romênia como flanco da OTAN na Europa Oriental, próxima à Rússia e ao Mar Negro, o país tem negociado com a OTAN a criação de uma base militar ampliada para as forças da aliança. As negociações levaram à remodelação da base aérea Mihail Koniakano, anteriormente a 57ª Base Aérea Romena. A modernização da base aérea MK incluirá hangares de manutenção, lojas de combustível, munições, equipamentos, materiais técnicos de aviação, simuladores, instalações de alimentação e acomodações, tudo o que é necessário para apoiar a operação e missões de uma base deste tamanho, segundo o comandante da 57ª. Espera-se que a base adicione mais 2 pistas e se expanda para mais de 7.400 acres. A base será reestruturada de apenas hospedar tropas para se tornar uma base aérea internacional, capaz de apoiar 10.000 tropas da OTAN e famílias. A remodelação da base MK a tornará a maior base da Força Aérea na Europa, superando a atual base de Ramstein na Alemanha. Isso tornaria a nova base aérea, possivelmente, o ponto estratégico mais crucial para a OTAN no leste europeu. O trabalho na base aérea começou em março de 2024 e deve durar até 2030, com custo estimado superior a 2,7 bilhões de dólares para a conclusão. A Romênia realocou alguns de seus F-16S para a base MK e patrulhou seu espaço aéreo devido às ameaças de segurança aumentadas vindas da Rússia atacando a Ucrânia como parte do aumento da atividade da OTAN. Políticos russos já alertaram que os planos de remodelar a base para uso da OTAN
a tornariam um dos principais alvos em um possível conflito Rússia-OTAN, colocando a Romênia entre os países mais vulneráveis caso uma guerra ecloda. Apesar da falta de declarações oficiais do Kremlin, Putin pode estar vendo os novos movimentos como uma possível ameaça à Rússia. Afinal, quando concluída, a nova base MK se tornaria praticamente uma fortaleza da OTAN para suas forças aéreas, permitindo que a aliança alcançasse centenas de milhas no território russo ao longo da costa do Mar Negro. Assim, a Rússia teria poucas chances de obter controle total do Mar Negro por meio de sua frota. Além disso, a capacidade da base de suportar aeronaves modernas permite à OTAN uma gama muito mais ampla de táticas para alcançar a superioridade aérea sobre o espaço aéreo russo. A base romena ganharia ainda mais importância para a OTAN, caso a Ucrânia perca a guerra e fique sob controle russo. Nesse caso, a Romênia passaria a ter uma fronteira terrestre com o território da Rússia. Os novos F-16S e F-35 seriam vitais para impedir que a Rússia ampliada atacasse mais profundamente na Europa, enquanto a Polônia usaria seu grande exército para pressionar significativamente no terreno. O apoio da OTAN à Romênia não surpreende, dada a tensa situação geopolítica em que o país se encontra. Compartilhando uma fronteira de 360 milhas com a Ucrânia, a Romênia foi indiretamente afetada pela guerra devido aos refugiados cruzando sua fronteira e à instabilidade econômica. Além disso, os ataques russos à Ucrânia por vezes ultrapassaram o alvo com fragmentos de drones recuperados em território romeno, o que tecnicamente violou a integridade territorial da Romênia e possivelmente criou um motivo para conflito. Com a guerra na Ucrânia improvável de terminar até 2025, de acordo com algumas estimativas, a situação da Romênia como flanco oriental da OTAN pode se tornar mais precária a cada mês. A isso se somam as tensões geopolíticas que vêm de outros dois países, Turquia e Moldávia. A Turquia, que é membro da OTAN e a segunda maior força militar da aliança em termos de efetivo ativo, está tentando manter um equilíbrio entre suas obrigações na OTAN e uma longa amizade com a Rússia. Para isso, o país tem tomado ações aparentemente contraditórias sobre sua posição na guerra da Ucrânia. Como membro da OTAN, a Turquia tem apoiado militarmente a Ucrânia e permite que ela realize comércio de forma segura, já que controla totalmente o Estreito de Bósforo. Por outro lado, a Turquia não impôs sanções à Rússia como a maioria do Ocidente e seguiu comprando gás e petróleo russo. Além disso, a Turquia é um dos poucos países na Europa que permite que voos russos entrem em seu espaço aéreo, sendo Istambul um dos principais elos com as cidades russas via aérea. A Turquia também atrasou parcialmente a adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN, já que novos membros precisam de aprovação unânime dos existentes. A Turquia usou sua posição como moeda de troca, permitindo que recebesse atualizações militares, com os Estados Unidos da América aprovando um acordo de 23 bilhões para novos F-16S. Adicionalmente, o governo da Turquia se tornou uma espécie de intermediário entre a Rússia e a OTAN, já que ambos os países estão tentando ganhar favor e fazer com que a Turquia se incline exclusivamente para um lado. Como membro da OTAN, em um possível conflito Rússia-OTAN, a Turquia seria inevitavelmente forçada a se posicionar contra a Rússia devido às suas obrigações com a aliança. Contudo, sua relativa inação no conflito atual, somada à posição geográfica crucial do país, provavelmente o tornou inapropriado para servir como base para uma grande operação da OTAN. A Romênia provavelmente se tornou o principal alvo estratégico da OTAN na Europa Oriental. Diferentemente da Turquia, o governo romeno tem sido muito pró-Ocidente, o que não surpreende devido aos benefícios econômicos e políticos recebidos como membro da OTAN e da UE. O país teve um dos maiores crescimentos econômicos na última década, com seu produto interno bruto aumentando mais de 126% no período, comparado à média de 47% em toda a União. A Turquia está minando a influência da OTAN no Mar Negro, ao reforçar a Romênia com uma força aérea mais moderna, defesas costeiras e uma base aérea central para a aliança. Isso mostra que a OTAN considera importantes as recentes ameaças da Rússia. Geopoliticamente, a Romênia também está cautelosa com a crescente influência russa na Moldávia. A Moldávia, país entre a Ucrânia e a Romênia, está parcialmente sob controle russo desde que o conflito em Transnistria
escalou em 1992. Transnistria é uma pequena região no leste da Moldávia com uma população russa significativa, sendo que cerca de 80 mil obtiveram cidadania russa. Assim como outras tentativas russas de controlar países e reestabelecer o bloco soviético, o exército russo apoiou a população local russa pela independência da Moldávia, criando tensões no país. Com o apoio da Rússia à Transnistria, uma das razões da guerra na Ucrânia pode ser estabelecer uma ligação terrestre direta entre a Rússia e a Moldávia, consolidando ainda mais o controle russo sobre a região. A situação na Moldávia faz com que seja provável que ela se volte para a Rússia se a pressão aumentar. Nesse caso, a Romênia enfrentaria um problema similar ao da Polônia, ter um vizinho pró-Rússia. Pior ainda, se a Rússia vencer a guerra na Ucrânia, a Moldávia provavelmente seria a próxima na mira. Isso geraria uma séria crise interna de refugiados, pois cerca de 25% dos residentes que têm herança romena se deslocariam em massa para a Romênia. Portanto, os medos da Romênia de agressão não param com a guerra na Ucrânia. Mesmo que Putin não entre em conflito direto com a OTAN, há outro país na fila que provavelmente será o próximo alvo da Rússia para ganhar mais terreno além de suas fronteiras. Considerando isso, é evidente porque a Romênia deseja uma abordagem dupla para fortalecer seu exército. Ela quer aproveitar ao máximo sua adesão à OTAN, mas também necessita de um impulso econômico localizado, e a base MK poderia proporcionar isso. A base da OTAN pode estacionar muitos aviões e abrigar 10 mil tropas, mais que o dobro do efetivo atual. Assim como nas bases militares americanas, isso trará benefícios econômicos diretos para a região. Por sua vez, esse influxo permitirá que a Romênia reinvista o dinheiro em seu exército nacional, essencial para reforçar a fronteira com a Ucrânia e a Moldávia, caso fiquem sob controle russo. Com o andamento da guerra na Ucrânia, aumentam as chances de que o país consiga repelir completamente a Rússia e vencer o conflito. Contudo, isso não implica que Putin ficará satisfeito até testar todas as possibilidades para aumentar sua influência na Europa. Mesmo sem a Ucrânia, ele pode estar mirando nos antigos países comunistas, incluindo a Romênia. Com a Romênia obtendo mais ferramentas para controlar ou negar à Rússia o acesso ao Mar Negro, o país pode se tornar um obstáculo efetivo para as tentativas russas de obter mais proveito de sua frota nessa região. Apesar de ser improvável que a Romênia entre em guerra com a Rússia, dado que o exército de Putin não está pronto para enfrentar a OTAN, a modernização das forças armadas do país reforça os sentimentos pró-ocidentais do governo e do público, especialmente considerando sua história. Você acha que a Rússia começará a pressionar a Romênia por causa da nova base da OTAN? Isso vai escalar para um conflito em grande escala? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo e obrigado por assistir. A Polônia, cansada da Rússia, prepara-se para um possível conflito. Ou clique neste outro vídeo em vez disso.